Vamos conhecer o Campo Missionário Rural de Santa Maria III, da Assembleia de Deus do Campo de Macau RN, da IADERN. Nesse ano de 2025, o pastor presidente e supervisor é o pastor Hilton Martins, com sua esposa Gilani, e o missionário rural é o Álvaro Almeida, com sua esposa Nathalie. O campo rural de Santa Maria III fica a quase 50 quilômetros da cidade de Macau, passando pelo distrito de Baixa do Meio, antes da cidade de Jandaíra. Vamos fazer uma viagem para esse assentamento rural muito carente do Evangelho. Chegamos ao distrito de Baixa do Meio, que pertence à cidade de Guamaré, no Rio Grande do Norte. É a área urbana mais próxima desse assentamento rural, ficando distante quase 14 quilômetros de lá. Chegamos ao final do asfalto, na entrada para o assentamento de Santa Maria III, onde temos a Capela de Santa Maria, que fica à beira da BR-406. Vemos algumas famílias ali naquela situação de invasão, o que torna esse local da entrada para o assentamento bem perigoso. Vemos também algumas construções de casarões antigos, que estão deteriorados e abandonados, no começo da estrada de barro para o assentamento. Vamos agora mostrar um pouco do percurso dessa estrada, cerca de 4 quilômetros de estrada de terra, onde na época das chuvas, como é um barro bem solto, cria bastante lama, o que torna muito difícil o trânsito de veículos ou motos. Uma estrada que não é cuidada, que não é passado máquinas para sua manutenção, tornando a viagem bem perigosa. Chegamos em Santa Maria III e logo à esquerda podemos ver o templo da Assembleia de Deus da IADERN. Eu me chamo Álvaro Almeida, eu sou missionário rural, aqui pertencente ao campo de Macau, né? Tenho como consagração o diaconato. Fui chamado em dezembro, dia 15 de dezembro de 2022, quando eu me converti em 2013. Até então era muito confuso, né? Porque eu não tinha esse desejo de sair de perto da parentela, era muito jovem, de sair de perto da família. E depois que conheci minha esposa, ela tinha uma chamada missionária, né, que Deus tinha feito na vida dela. E quando ela vinha falar para mim essa chamada missionária, eu ignorava, totalmente eu ignorava, porque dizia assim: não, minha filha, nós sair para ir sofrer, né? Porque às vezes a visão de quem está fora da missão diz assim: não, é sofrimento, lá a pessoa vai passar fome, lá não vai ter onde morar. E realmente essa não é a visão do missionário, né? A visão missionária é que mesmo que você saia, Deus vai cuidar de você,
independentemente da situação que você passa. Então, ela me convenceu que a chamada missionária, ela tanto batia no coração dela como batia na minha, mas porém o meu coração era mais duro, era mais rígido, eu não aceitava. E depois de conhecer os trabalhos missionários transculturais da África, aí assim, gerou um amor meu e conversei com ela e assim nós saímos para o campo missionário. Nós era líder dos jovens do DEJAD, local da cidade, e um dia num congresso de jovens, a gente terminou o congresso de jovens e fomos para casa. Quando foi de madrugada, o pastor nos ligou, nosso pastor ligou e disse assim: vocês têm coragem de ir para a missão? Aí eu disse: pastor, coragem nós temos, nós não temos oportunidade. Ele disse: pronto, então a oportunidade acabou de chegar, vocês serão transferidos para a área missionária de Caicó. Isso a gente já trabalhava com o DEJAD e dirigia uma congregação local na cidade. E daí então ele nos fez esse convite, o supervisor entrou em contato e assim a gente saiu para o campo, bem novinho. Vocês começaram? Nós começamos em Bodó, que é a minha cidade natal, né? Bodó? Bodó. Bodó. Eu conheci ela em Jandaíra, eu era militar do Exército e saí do Exército por questão de saúde e vim morar em Jandaíra para trabalhar de vigia, né, de segurança. E eu morava vizinho à igreja, na casa alugada. E um certo dia terminou um evento, o pai da minha esposa veio falar comigo, né, muito feliz, né, porque eu era recém-chegado na cidade, um jovem obreiro, auxiliar de trabalho, né, e me apresentou a minha esposa, né, que era a filha dele. E a minha esposa evitou 100%, não queria falar comigo, não queria me conhecer e aquela coisa toda. E ele insistiu: não, rapaz, deixa de ser bruta, vai falar com o irmão, né? O irmão é recém-chegado, vai dar as boas-vindas. E daí então a gente começou a conversar, né? Entramos no namoro de 4 meses, dentro desses 4 meses de namoro a gente casou. Ela bem novinha na época, eu também bem novinho. E bem, somos casados há quase 10 anos, que num primeiro momento eu não sabia se era aquilo mesmo que eu queria, porque foi uma decisão muito rápida, foi um envio muito rápido e a gente não teve uma certa preparação para estar, né? Nós não tivemos aconselhamentos com pessoas mais experientes em campo, não, apenas a gente foi enviado sem muitas instruções como seria. Então, quando a gente assumiu, já era... Eu sempre conto esse testemunho, porque o nosso supervisor na época era o pastor Isaac, e ele fez um teste com a gente. Ele disse assim: vocês irão assumir um campo missionário onde não tem igreja, onde não tem crente, onde não tem renda, onde não tem onde morar, não tem nada lá. Vocês irão começar um trabalho do zero. Você quer? Eu digo: eu vou, pastor, estou aqui à sua disposição. E assim ele fez. Quando chegou o dia da gente assumir a igreja, nós não conhecíamos nada de Caicó, nós não conhecíamos o pastor Isaac, nós não sabíamos para onde ia, apenas a gente foi, sem saber onde era. E um irmão estava encarregado de nos guiar até esse local. E ele nos guiou, chegando lá, nos deixou debaixo de um pé de agaroba, onde era de frente a uma igreja. Era uma congregação que pertencia à cidade, que tinha sido desmembrada para se tornar um campo missionário. E deixou a gente lá, isso às 6h30 da noite, eu preocupado, porque na minha cabeça não era aquele lugar que a gente ia pastorear, porque segundo as informações do pastor, era um lugar que não tinha igreja, não tinha nada, e lá tinha uma igreja e tinha os crentes. E quando o pastor chegou, quem conhece o pastor Isaac sabe que ele é bem agitado, é bem apressado, eu disse: meu pastor, o irmão nos trouxe para cá, mas não é aqui o lugar que nós vamos assumir. E ele pegou aqui no meu ombro, deu uma sacudida bem grande e disse: meu irmão, vocês irão assumir aqui. Tudo aquilo ali foi um teste para ver se vocês estavam prontos. E daí então nós assumimos aquela congregação, aquela igreja, passamos quase 2 anos nela, mas o começo nela foi muito difícil, porque a gente não sabia. Porque uma realidade é você dirigir uma congregação, e uma realidade é você estar com os destinos espirituais na sua mão daquelas pessoas. Então, para a gente foi muito difícil, porque a pessoa mais nova naquela congregação tinha 50 anos de idade, e nós só tínhamos apenas 22, então nós tínhamos a idade de ser filho daqueles crentes, né?
E muitos não aceitaram mesmo por conta da idade. Não vou lhe obedecer porque você tem idade de ser meu filho, você tem idade de ser meu neto. Então, foi coisas que a gente foi aprendendo na prática. Não tinha ninguém para nos orientar, né? A gente foi aprendendo na prática. Erramos muito, mas acertamos algumas coisas, né? Então, para a gente foi uma insegurança total. O primeiro campo, o primeiro trabalho foi uma insegurança, porque foi tudo novo. A gente aprendeu junto com os crentes. Foi tudo novo, a gente não tinha experiência. Vocês tiveram a resistência tipo a de Timóteo. Isso. Foi uma resistência muito grande. Tinha 2 ou 3 que apoiaram, mas 10 que desapoiaram, né? Porque olhava para a gente e não via capacidade na gente de conduzir um rebanho, né? Então, tanto eu sofri com os obreiros que eu tinha no ministério, quanto a minha esposa também sofreu com as irmãs, porque eram irmãs de mais idade, que não viam a gente como pastores, como missionários, mas sim como parentela. Assim, foi um trabalho abençoado, depois que a gente passou um ano de pandemia, né? Porque foi a época do Covid, e eu acredito que o Covid foi quem ensinou tanto a gente que nem a própria congregação, o próprio trabalho. E depois que o Covid acabou, que a gente voltou a congregar no templo, os irmãos voltaram com outro olhar, com outra visão. E daí então a obra se expandiu, né? Se expandiu. Eles mesmos evangelizavam, eles mesmos discipulavam, eles mesmos davam escola bíblica. Então, o tempo que eles passaram em casa com o Covid ajudou eles a refletir, né? E foi tanto que quando foi para a gente sair daquele trabalho, houve uma resistência da igreja. Eles foram até o supervisor, fizeram uma carta com vários nomes, tanto a própria comunidade fez uma resistência para que a gente não saísse da comunidade, e os irmãos também não aceitavam mais que a gente saísse, né? Mas como o tempo chega para todo obreiro, nosso tempo ali chegou e ali deixamos, né, o nosso trabalho ali, que o substituto deu uma continuidade e hoje está uma bênção de Deus o trabalho lá. A gente já estava com quase 5 anos em Caicó, né, já estávamos à frente do nosso 3º campo missionário, estávamos envolvidos em muita coisa em Caicó, muito projeto, escola missionária, curso de capacitação de obreiros, muita coisa a gente estava liderando. Mas só que a gente estava envolvido, porém eu estava orando para Deus abrir outra porta, porque eu já estava um pouco cansado e desgastado em Caicó. E um certo dia um companheiro meu do ministério ligou para mim e disse: Álvaro, vai abrir uma frente missionária aqui em Lajes do Cabugi e o trabalho se encaixa com você e sua esposa. É um trabalho pequeno que se encaixa com você. Aí daí então fizemos os trâmites, tudo, falamos com o supervisor daquele lugar, o supervisor ligou para o meu, para saber como eu era, como era meu perfil e tal, e realmente a gente se encaixou lá no trabalho e assumimos aquele trabalho ali em Lajes do Cabugi, precisamente na Serra do Feiticeiro. A chamada para Santa Maria, nós estávamos há 3 meses só, na Serra do Feiticeiro, estávamos dando continuidade à construção de um templo, que os companheiros antepassados deram início, a gente estava, né, dando continuidade para inaugurá-lo, estávamos rebocando, estávamos fazendo parte elétrica, compramos o telhado da igreja, estávamos bem. Nosso projeto era passar 3 anos lá, era o nosso projeto de início, né? E o supervisor nos procurou, o supervisor do Lajes do Cabugi, e disse assim: Álvaro, vai abrir uma frente missionária em Macau. E o lugar lá é Santa Maria 3, o nome do lugar lá. Mas lá não tem lugar para você morar, você vai ter que morar dentro da igreja. Lá não tem casa, a gente não conseguiu alugar uma casa para você. Mas acredito que Deus irá lhe abençoar lá. Na época só era eu e minha esposa, a gente não tinha a nossa filha ainda. E assim a gente fez, fizemos os trâmites, o pastor Hilton nos recebeu aqui em Macau, nos impulsou aqui e aqui nós ficamos 3 meses morando na igreja, né? Não tínhamos casa, sofremos uma resistência muito grande aqui no assentamento. O pessoal tinha um certo preconceito com a igreja, com os crentes, e nós fomos o primeiro missionário aqui, né? Então é normal ter essa resistência quando é o primeiro obreiro que se instala num assentamento. Chegando em Santa Maria, nós tivemos já a dificuldade da casa, como falado.
anteriormente, e tivemos também uma grande dificuldade com questão de testemunhos, né? Houve alguns mal-estar envolvendo a igreja e isso repercutiu no assentamento, as pessoas não crentes. E até a gente reverter isso foi um processo muito doloroso, né? Foi assim 6, 7 meses de ouvir muita coisa, de apontar o dedo no rosto da gente, dizer que a gente era isso, dizer que a gente era aquilo. Passamos por um arrombamento na igreja, no final do ano passamos por um arrombamento, pessoas invadiram a igreja, roubaram os pertences da igreja e a gente já estava desgastado devido ao processo que estávamos passando. Quando chegou o roubo da igreja, para a gente foi que nem uma gota final, né? Então a gente se sentou e minha esposa disse: eu acho que Deus não quer a gente aqui, né? Porque desde que a gente chegou, eu sempre dizia, desde que a gente chegou em Santa Maria, a gente não teve mais paz, né? Mas quando o ano entrou, janeiro entrou, as coisas começaram a mudar, né? Tinha resistência no assentamento? Tinha, mas era uma resistência mais pouca, porque eu comecei a conviver com as pessoas e essas pessoas começaram a olhar para mim, olhar para minha esposa e dizer: rapaz, esse pastor não é esse mau caráter que o povo diz que ele é, não. Então, assim, muita gente me teve como um bicho-papão, né? Eu e minha esposa. E quando eles começaram a conviver, viram que a gente não era esse bicho-papão. Então, assim, foi revertido, Deus começou a trabalhar no coração de muita gente. Hoje nós temos... hoje eu costumo dizer que a igreja de Santa Maria é uma igreja nova, não é mais a igreja antiga. Existem pessoas que estão aqui desde o começo, existe. Mas hoje é uma igreja que existe mais novos convertidos, né? São poucas pessoas antigas que permaneceram, né? Outros pularam para outro ministério, coisa do tipo, mas hoje a igreja de Santa Maria é uma igreja renovada. Hoje, além de ter dificuldades, nós temos deficiências, né? Eu vou caracterizar como deficiências. Eu sempre costumo colocar lado a lado. Uma realidade é a realidade do sertanejo quando ele aceita Jesus. O sertanejo, quando ele aceita Jesus, ele aceita para valer. Se ele fumava, ele só fuma até aquele dia. Se ele bebia, ele só bebia até aquele dia. O sertanejo ele é muito certo naquilo que ele faz. Aqui já é um pouco diferente. O povo, eles são mais abertos. Eles aceitam Jesus, mas não tem tanto compromisso com a obra. É preciso você estar ligando, é preciso você estar mandando mensagem: irmão, hoje tem culto, irmão, hoje tem escola bíblica. E se você não tiver em cima, não funciona. Então, a grande realidade hoje da igreja de Santa Maria é essa, que alguns, não todos, mas alguns ainda não aprenderam a andar com seus próprios pés, né? Eles sabem os dias que tem culto, mas o pastor precisa estar mandando cartaz, precisa estar ligando para que eles venham. Se caso contrário, só vem 2 ou 3. Nós avançamos uma pequena porcentagem, não algo grande, mas uma pequena porcentagem, porque em meio a todas essas coisas que passamos negativas, nós ainda conseguimos realizar 5 cruzadas evangelísticas no assentamento, que é algo novo para eles, que a igreja nunca tinha feito isso. Nas outras administrações, nós conseguimos realizar com a ajuda do nosso templo sede em Macau. Realizamos 5 cruzadas, né? E dessas 5 cruzadas houve resultados, né? A última cruzada que a gente fez, 3 jovens que estavam afastadas há muito tempo se reconciliaram, né? Voltaram, estão firmes, fizeram discipulado, né? Foi porque eles nunca tinham feito. A gente abriu a classe de discipulado na nossa igreja e elas estão se formando agora domingo, né? Estão no culto aí de formatura. Então, assim, nós tivemos uma porcentagem muito pouca, talvez de 5%, né, durante esse 1 ano que estamos aqui. Mas eu acredito que foi um avanço muito grande devido aos desgastes que a igreja passou, né? Eu acredito que Deus, ele teve misericórdia e trabalhou nos corações dessas pessoas. Em relação ao nosso financeiro, a nossa receita, nós estamos num trabalho que precisa de uma atenção maior, né? É um trabalho
vamos dizer assim, é um trabalho, vou usar essa expressão, pobre. As pessoas não têm condições financeiras, né? Principalmente os irmãos não têm, e nós trabalhamos com, vou usar um exemplo de pessoas de baixa renda, pessoas que trabalham do braço, trabalham de agricultura, e a igreja em si, em Santa Maria, ela não tem condições financeiras de se sustentar financeiramente e nem muito menos de sustentar uma família missionária. Então, nosso templo sede em Macau tem uma parceria com a Secretaria de Missões de Macau e, de acordo com o que a igreja aqui rende, né, a Secretaria de Missões completa um salário mínimo para o obreiro, certo? Então, se aqui render um valor X, quando for no final do mês, a Secretaria de Macau completa o valor X para que dê o salário mínimo. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber, né? E tanto eu como minha esposa, a gente gostou muito de dar as coisas às pessoas, né? Por onde a gente passou, mesmo que a gente tivesse pouquinho, mas já chegou dias de a gente ter 1 quilo de cada coisa no nosso armário, e uma família não ter o que comer, às vezes a família da igreja, a gente pegar aqueles quilos, fazer uma cesta básica e entregar àquela família, e ficar sem nada, literalmente, em casa. E quando a gente retornar, encontrar feiras espenduradas no trinco da porta, carne, mistura, feijão, arroz, então já aconteceu de Deus cuidar dessa forma, né? Já aconteceu também de um dia a gente ter uma viagem missionária e não ter dinheiro para colocar gasolina, e chegar um irmão lá na casa pastoral e dizer assim: pastor, eu sinto no coração de lhe dar R$50. E justamente era o dinheiro da gente fazer a viagem missionária e voltar, né? Aqui em Santa Maria, Deus cuidou demais da gente, cuida, né? Já teve tempos da gente só ter água na geladeira e dizer assim: eu vou dormir hoje e amanhã eu não sei o que é que eu vou comer. Já teve dias da gente fazer essa oração. Mas quando chegava no outro dia, tinha às vezes feijão verde, tinha milho, tinha uma galinha pé seco pendurado no trinco da porta, né? Então assim, Deus cuida de todas as formas. Então são muitas experiências que a gente tem de provisões de Deus chegar assim no momento certo e a gente vê que Deus está no controle de tudo. Aqui o obreiro ele tem que ter um transporte, porque aqui é um lugar muito isolado, e ele tem que ter um transporte, né? Para pagar uma luz, pagar uma internet, comprar um remédio, fazer as compras. Então, tudo isso a gente precisa sair, se deslocar para uma cidade. Geralmente, tudo nosso em questão de pagar contas, comprar alimentação, tudo nosso a gente faz em Macau, né? Porque quando a gente sai da secretaria, que entregamos nosso relatório, a gente já vai fazer as nossas compras. Então, daqui para Macau são quase 50 quilômetros, quase isso. Então, a gente precisa percorrer esses 50 quilômetros para fazer aquilo que precisa, fazer uma feira, pagar água, pagar luz, pagar internet. Então, a gente tem essa despesa a mais com o transporte, né, para fazer essa logística. Muito grande, porque uma coisa é o dirigente vir, dirigir o culto e ir embora para suas casas. E outra coisa é um obreiro por tempo integral, tá na comunidade 24 horas por dia. Querendo ou não, isso gera um impacto na igreja, como também gera um impacto na comunidade, porque o povo fora, principalmente os crentes também, não estão acostumados com o obreiro integral ali, dele ver o obreiro todo dia, dele ver o pastor, dele ver o missionário. Então isso gera um impacto, tanto positivo quanto também negativo em algumas pessoas. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, desci meus troços juntamente com os irmãos que aqui estavam nos esperando. E estava tudo tumultuado aqui na igreja, era muita coisa, eu tenho muita coisa. E minha esposa disse: meu filho, nós vamos almoçar aonde hoje? Onde é que nós vamos comer hoje? Nós chegamos agora de viagem, não conhecemos ninguém. Pensar que não, chegou uma irmã e disse assim: pastor, quando você terminar aí, o almoço já está pronto. Se o senhor venha, que a gente almoça tudo junto. Então, tanto essa irmã, que nem alguns irmãos, tem sido um canal de bênção na nossa vida, né? Por mais dificuldades que a gente enfrentou no começo, mas eles nos ajudaram, como eles são nativos daqui, a gente é estrangeiro, é de fora, de outro lugar, eles ajudaram a gente a se infiltrar na comunidade.
né? Porque o povo olhava para a gente assim, isso aqui, pastor, vem tomar uma casa aqui, ele vem se apossar de algo de alguém, né? Então o povo ficava assim, e eles nos ajudaram a comunidade nos ver de outra forma, né? Então hoje eu tenho amigos aqui no assentamento, pessoas que não são crentes, mas são amigos, que dizem assim, pastor, vem aqui, o senhor pode pegar água, o senhor pode pegar caju aqui no meu pé, pegar manga, pegar macaxeira, pessoas descrentes, né? Pessoas que tinham resistência quando a gente chegou e depois do convívio passaram a ser amigos da gente, pessoas próximas da gente. Pronto, aqui houve essa resistência da gente não conseguir um lugar para morar, porque são casas de projeto, de INCRA. E quem já trabalhou em assentamento sabe, ou tem alguém assentado sabe, que quem entrar numa casa fechada é o dono, certo? Não existe nenhuma lei que impeça ou retire uma família de dentro de uma casa. Então, se alguém é assentado e por algum motivo precisou sair daquela casa para ir para outro lugar e a casa ficou fechada, quem entrar naquela casa é dono. Então, quando chegamos aqui, encontramos muitas casas fechadas. Porém, entramos em contato com os donos e os donos disseram que não alugavam e nem cediam com medo da gente se apossar da casa, né? Medo da gente roubar, porque, como eu disse anteriormente, muitas pessoas aqui entenderam que a nossa vinda para cá era para se apossar de uma casa, se apossar de alguma coisa daqui. Eles não viram que a nossa vinda para cá não foi por busca de patrimônios terrenos, mas sim ganhar vidas para Jesus. Então, uma das resistências foi essa. Até que uma irmã da nossa igreja precisou se mudar para Mossoró e disse assim, pastor, você está morando na igreja, então a gente vai alugar a minha casa para o senhor, para que ela não fique fechada e alguém tome. Então, essa irmã fez isso, hoje a gente mora na casa dessa irmã, alugada, e estamos aí, construindo aqui uma casa pastoral, ao lado, demos início à nossa construção, e estamos aí levantando recursos para concluir a casa pastoral. A gente paga R$150 de aluguel. Nós temos uma parceria com o Instituto Ebenezer. Esse Instituto Ebenezer, ele tem como fundador o pastor Janer, né? E ela tem uma central em Natal e existem várias clínicas espalhadas pelo estado. E uma das tais está sobre os nossos cuidados, né? Lá existe o pessoal que está se tratando, é uma clínica de reabilitação de dependentes químicos e a gente tem uma parceria com eles de trabalhar na área espiritual deles, certo? Então, lá a gente realiza cultos, lá nós realizamos escola bíblica, já fizemos uma vigília, né? Então, a nossa igreja dá assistência a eles lá, certo? Eles têm a área deles lá, de reabilitação, e nós trabalhamos com a área espiritual deles. Eles vêm para o culto aqui no templo, né? Eles não aceitam Jesus lá, porque lá não é igreja, lá é uma clínica, mas eles vêm até o nosso templo, aceitam Jesus, e aqui a gente trabalha, tanto aqui que nem lá, na área espiritual deles. Nós temos muitos projetos ainda para realizar, nós não temos tempo determinado para sairmos daqui e nem desejo no momento de sair, porque entendemos que a obra ainda não foi concluída, né, como deveria ser, né? Mas nós temos muitos projetos e um dos nossos projetos é a inauguração da casa pastoral para oferecer um conforto melhor, tanto para a família pastoral, que nem para algum irmão que vem cooperar com a gente, ter aonde ficar, né? E nós ainda temos muitos projetos ainda para o próximo ano, como abertura de departamentos que ainda não existe na nossa igreja, como departamento de evangelismo, né? Até o momento é feito pela família pastoral, como comissões de visitas, né? E outras coisas mais que precisam ser elaboradas. Estamos trabalhando as pessoas ainda que vão ser instruídas, colocadas nesses departamentos, né? Mas o projeto que nós temos aqui é um projeto de expansão, né? Pretendemos abrir pontos de pregação ainda no nosso assentamento para o próximo ano,
Demos início ano passado, continuamos esse ano, porém tivemos alguns problemas com a administração e precisamos afastar algumas pessoas e capacitar outras para assumir o lugar. Então nós estamos trabalhando no exato momento, hoje em Santa Maria, com a capacitação de novos crentes para assumir novos departamentos e novas responsabilidades. Nós temos um chamado que é o que nos alimenta em Santa Maria, né? É algo de Deus assim. Já tivemos algumas revelações, Deus já falou conosco através de grandes homens de Deus, de grandes mulheres de Deus, que contou a nossa história, pessoas que não conheciam a gente, que vieram especialmente para cultos aqui, e Deus usou assim, dizendo, reatou a promessa, reatou o chamado, e mostrou grandes coisas que Deus ainda irá fazer através de nós aqui em Santa Maria. O meu pedido especial, né, é que cada um que estiver assistindo esse vídeo, ore pela obra de Santa Maria. É uma obra missionária pequena, é uma obra missionária nova, que ainda está em fase de desenvolvimento, né? Então peço ao querido ouvinte, o irmão, a irmã, o obreiro, o pastor, que ore pela gente, que estamos aqui à frente desta tão grande obra, que é a obra missionária, né? E que a cada dia a obra missionária possa se expandir cada vez mais, né? Então meu desejo é que você ore por todos nós e aqueles também que podem contribuir, né, pela obra missionária, contribuam com alegria, porque a obra missionária ela é carente e precisa de uma atenção maior. Paz do Senhor a todos, me chamo Nathalie Almeida, sou esposa do missionário Álvaro, estamos na obra missionária há mais ou menos 5 anos, né, já chegando aos 6 anos, estamos aqui fazendo a obra do Senhor neste lugar. O Senhor falou com a minha mãe, né, quando estava gestante. E isso foi algo trabalhado em mim desde a infância. E eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos 11 para 12 anos, o Senhor falou em um culto de jovens, né, disse que o Senhor tinha uma chamada missionária para a minha vida. E aquilo eu guardei no meu coração. Achava difícil, porque geralmente a gente pensa que a missão é feita só no transcultural, né? Nós não lembramos que o rural também tem vidas que precisam do Senhor. E ali eu esperava os anos, esperava chegar, e quando eu conheci o meu esposo, né, eu falava muito para ele que Deus tinha uma chamada missionária sobre a minha vida. Ele resistia, ele não queria, ele queria viver do próprio suor dele. Mas eu comecei a conversar, comecei a mostrar trabalhos missionários, vídeos de obras missionárias, e o Senhor começou a trabalhar no coração dele, né? E ele decidiu, sim, viver aquilo conforme o tempo do Senhor na nossa vida. Mas nós não sabíamos que seria tão breve, né? Nós pensávamos que iríamos viver nossa vida e depois, quem sabe, 30, 40, 50 anos, o Senhor nos chamaria para a obra missionária. Quando o Senhor, né, nos chamou, o nosso pastor entrou em contato e o meu esposo disse: minha filha, tem um local para a gente ir, é uma obra missionária, né? E de início seria um local que não tinha nada. E nós estávamos dirigindo uma congregação, nós morávamos na cidade, mas morávamos ao mesmo tempo no sítio. E já não era fácil para a gente, porque nós não tínhamos renda naquele lugar. E quando a gente foi para o rural, o nosso pastor até falou: vocês não vão ter renda. Eu disse: amém. Não tem, mas nós vamos fazer a obra do Senhor, né? E eu fiquei muito feliz, porque o Senhor tinha feito a promessa e estava cumprindo aquilo na nossa vida. E realmente não foi fácil os primeiros anos, né? Eu fui muito jovem para o campo. Eu acho que eu tinha acabado de completar 18 anos e as pessoas nos viam como incapazes, né? Isso foi uma das primeiras dificuldades no início. Como você descreve o seu coração em meio às dificuldades? Quem foi mais tranquilo dos dois assim? Na verdade, sempre foi eu, né? Eu acho que também o fato da provisão. O homem, ele é o provedor da casa. E quando, muitas das vezes, a dificuldade vem, às vezes a gente olhar
o armário e não ter nada para comer. Muitas das vezes a gente olhar a geladeira e não ter nada para a gente comer, que já aconteceu isso, né? E o meu esposo desesperado, dizer, minha filha, não dá mais, a gente precisa retornar para casa. Eu preciso arrumar um emprego. E o Senhor, muitas das vezes, vinha ao meu coração. E teve uma vez que a gente estava passando uma dificuldade e o Senhor colocou no meu coração de orar na porta do armário. E eu disse, meu Deus, eu estou ficando maluca. Mas assim eu fiz. Eu orei, ele muito angustiado, muito aflito, e eu orei. E o Senhor chegou com a provisão no dia, da alimentação. Na bênção é fácil você orar, mas nas dificuldades, quando você olha, não tem dinheiro para pagar a conta, você olha, não tem... E muitas das vezes você ser caluniado em um local que você não tem amigos, né? Você é totalmente desconhecido, estrangeiro. E a gente precisa orar, a gente precisa reabastecer as nossas energias. Muitas das vezes a gente faz momentos em casa, né? Não só na igreja, mas ter uma vida devocional com o Senhor em casa. Muitas das vezes ser caluniado na rua e ter que sair de cabeça erguida, mas dentro de casa tem que orar, tem que buscar ao Senhor. E a gente tem muita questão de fazer o devocional em família, né? Inclusive passei por um processo de ansiedade muito grande, né? Eu teve um dia que fui fazer um ensaio com as senhoras e eu me lembro que as irmãs me olhavam julgando a minha aparência e dizia, meu Deus, é uma criança, e isso me fazia mal, né? Não conseguia manter, como é que eu posso dizer? Eu não conseguia passar autoridade para aquelas irmãs, né? E logo eu era muito jovem, e daí eu comecei a entrar em um estado de ansiedade. Quando eu chegava em casa dos trabalhos, eu ficava muito ansiosa e começava a sentir batidas enormes do coração. Às vezes eu sentia que o coração ia sair pela boca. E eu vi que aquilo era consequência do que eu estava vivendo dentro da igreja. Como foi a notícia? No seu coração, você teve algo especial de Deus quando você soube que vinha para Santa Maria? Confesso que o Senhor mostrou. Antes de a gente vir, nós estávamos no campo de Lages, e há uns dias, o Senhor, antes de a gente vir, eu lembro que eu tive um sonho e eu contei para o meu esposo, né? Eu sou de Jandaíra, e o Senhor mostrava a gente tomando posse em um local que era próximo de Jandaíra. E eu dizia, meu filho, eu tive um sonho que a gente tomava posse em um local, eu vi alguns irmãos de Jandaíra, e era próximo de Jandaíra. Só que a gente eu mesmo não tinha o desejo de vir para perto da minha família. Eu não tinha o desejo de vir para perto da parentela. E quando a gente soube de Santa Maria, sabíamos que era de Deus, por causa do sonho que o Senhor tinha nos dado, que realmente a gente viria para perto da minha cidade. E como é que você enfrentou toda essa recepção negativa que vocês tiveram quando chegou aqui? Confesso que não foi fácil, né? Principalmente, eu creio que a esposa, ela se sente muito mal por ver a forma que tratam o seu esposo. Eu sou muito assim, você pode me maltratar, mas se você maltratar o meu esposo, eu fico muito mal. E isso a gente passou muito aqui. Os primeiros meses foi muito difícil e eu orava ao Senhor, pedia sabedoria, graça ao Senhor e também amor. Porque muitas das vezes as situações acabam que a gente deixa de amar aquelas vidas. Mas eu dizia, Senhor, não me faz com que eu odeie essas pessoas. Eu preciso amá-las para que eu venha viver realmente o Evangelho de Cristo nesse lugar. Desde muito pequena, né, eu já canto. Os meus pais sempre me influenciaram. Meus pais são evangélicos há muito tempo. Minha mãe é evangélica há mais de 40 anos. E eu nasci em um lar cristão, né? Sempre fui respaldada pela Bíblia, e quando o Senhor começou a desenvolver esse dom, eu confesso que eu cantava, mas eu não tinha desejo de cantar, né? E o Senhor começou a falar que usaria a minha voz para alcançar vidas. E meu pai, desde muito cedo, me levava para trabalhos evangelísticos. Eu amava isso, trabalhos de feira, trabalhos de rua. E meu pai ministrava e eu louvava. Muitas das vezes tinha pessoas bebendo
mulheres drogadas e eu ia até essas pessoas e abraçava para falar de Jesus para elas, ainda bem pequena, 10, 11, 12 anos. As pessoas, eu já tinha, né, mulheres de dirigente que louvavam o Senhor, mas aqui as pessoas vinham como algo diferente, né? Quando eu cheguei aqui, os irmãos sempre me trataram bem, né? Tinha essa questão da resistência da figura do pastor, né? Mas a minha pessoa eles sempre trataram muito bem, né? E o louvor foi algo que o Senhor usou realmente para me aproximar das pessoas nesse lugar. Quando a gente chegou para morar aqui, né? Que falaram que não tinha casa, no início foi tranquilo, né? A gente chegou para morar, as coisas todas amontoadas. Só que com o passar dos dias, aquilo começou a ficar chato, né? Porque era tudo um em cima do outro, não tinha local para você ficar confortável. E muitas das vezes meu esposo estava na cama e eu tinha que fazer a alimentação, que era do lado da cama. E começava a vir um odor muito fedorento de óleo. E eu começava a me angustiar. Às vezes eu começava a ficar com vontade de vomitar. Muitas das vezes eu saía daqui com ânsia, porque o fedor era muito grande e passava de 3, 4 dias ali dentro, né? E outra coisa também era a forma de lavar a louça. Isso mexeu muito comigo. Nós víamos de trabalhos missionários, mas nunca precisamos viver essa realidade. E a gente precisava lavar a nossa louça ali perto do banheiro, que era fora, e a gente lavava a louça dentro de um balde. Inclusive, a gente perdeu muitas louças nisso, muitas louças da gente se quebrou no início. E eu comecei a sentir muita dor no corpo pela forma que eu estava lavando aquela louça, não tinha um lugar para lavar direito, né? E eu disse, Senhor, a gente orava, né? Senhor, até quando nós iremos viver, né, nessa situação de não ter um local para morar? Então, depois dos dias começou a ficar difícil. Eu acho que depois de um mês já ficou bem difícil para a gente, essa questão da moradia dentro da igreja. Nós vimos barreiras sendo construídas na questão do evangelismo, né? Eu já criei evangelismo com as crianças e não deu certo. Mas aí a gente começou a ensinar, capacitar, porque a gente acredita que não adianta retirar os irmãos da igreja sem que eles tenham um testemunho lá fora. Então a gente achou melhor que capacite esses irmãos para levar. E hoje em dia nós fazemos apenas nós, junto com alguns pequenos números de irmãos. Então eu creio que daqui adiante seria mais o evangelismo pessoal na comunidade. Não só aqui, mas em vários campos que nós passamos. Eu tenho eu pedi ao Senhor, na época a gente estava bem recente no campo, e nós não temos condição para comprar roupas, né? Às vezes a gente prioriza a alimentação e não tinha como comprar roupa. E um dia eu vi uma saia, né, no celular e fiquei com desejo de ter aquela saia. Eu achei muito linda, era uma saia longa, mais jeans, e era muito cara. E eu disse, Senhor, eu queria tanto uma saia dessa, não por luxo, não, sabe, mas para você se sentir bem, que às vezes você só tem uma roupa. E ali eu disse, Senhor, eu quero tanto uma saia dessa. E a gente foi para um trabalho, né, foi a confraternização do campo, e nesse dia tinham feito um momento com as missionárias, e tinha muitas roupas para a gente. E eu me lembro que eu cheguei no quarto, a saia estava em cima da cama. E eu olhei para a saia e disse, é a saia, do mesmo jeito. O Senhor providenciou. E na hora uma irmã, outra missionária, pegou a saia. Eu disse, irmã, a senhora vai testar a saia, mas a saia o Senhor me deu. E ali, né, o Senhor me deu aquela saia, do mesmo jeito que eu pedi, com os mesmos detalhes, e eu entendi que o Senhor estaria cuidando de nós, independente da situação. E em Santa Maria também, o Senhor já providenciou coisas de forma tremenda, de às vezes a gente precisar de algo e o Senhor chegar com a provisão, né, de chegar com a alimentação, de chegar com uma vestimenta nova, e Ele cuida de forma extraordinária. Então, irmãos, eu peço que vocês orem pela obra missionária, os missionários
que estão além das fronteiras, os missionários rurais, né, que também é importante. Muitas das vezes o missionário rural, ele não é muito visto, né, mas ele também passa dificuldades, ele também passa por momentos desafiadores, e é importante orar, contribuir, né, e também ajudar. Muitas das vezes o missionário ele se sente tão só, né, mandar uma mensagem, dizer, estou aqui para o que você precisar, né, vir visitar, que muitas das vezes a gente se sente só. Isso é uma realidade que muitas das vezes os missionários não contam, mas é real. A solidão, creio que também o pastor, o missionário, o dirigente, o obreiro, ele tem esse momento de solidão. Então, que os irmãos orem, contribuam, ajudem os missionários que estão fazendo a obra do Senhor. Meus pais sempre entenderam que o Senhor tinha uma chamada em minha vida, e meu pai sempre dizia, minha filha, você não foi gerada para nós, você foi gerada para fazer a obra do Senhor. Ele sempre dizia isso a mim. Meu nome é Jailson Jacinto da Silva. Quantos anos você tem, irmão? Estou com 58. Eu sou auxiliar e sou porteiro da igreja. A comunidade aqui é o seguinte, é só a convivência, né? Às vezes a convivência é assim, reúne todo mundo, aí para de 100 se tira 50 que apoia você. E 50 para dar um empurrão para você cair no fundo do poço. Você trabalha com o quê? Eu trabalho na roça. Isso é o pastor Zé Beg estava dirigindo aqui os cultos, né? Deus tocou no coração dele que foi um chamado que eu ia ser porteiro aqui da igreja, né? Aí eu disse, irmão, eu vou pensar isso, não, você vai para casa, ore, pense direitinho, depois você me diz. Quando foi com uma semana, eu comecei a orar, aí Deus foi tocando no meu coração, que tem que ser o porteiro da igreja. Se uma igreja não tem o porteiro, não tem ninguém, né? Para receber as pessoas que chegam, os irmãos que vêm e conhecem a comunidade aqui, né? Chegar a procurar. Cadê a igreja de Santa Maria? Aqui. A pessoa estando aqui, recebe bem, traz aqui para dentro, apresenta os irmãos, né? Aí é como se diz, é união, né? Que a igreja tem que ter união, não é desunião. E daí o pastor José Beg me ensinou muitas coisas aqui dentro. Irmão, qualquer tempo que eu sair, todos que for chegando, do jeito que você me abraçou, eu abraço todos. E assim eu venho abraçando todos, né? Chegou o pastor Álvaro, cheguei para ele e disse, irmão, aqui é muito difícil, que eu já conheço aqui. Aqui vai ter muitas barreiras para afrontar a pessoa, mas vamos trabalhar, que Deus está no controle do barco, né? E hoje estamos aí, estou dando maior apoio a eles aí, e estamos juntos aqui. Aí você acha que foi bem, assim, essencial o fato de ele estar exclusivo aqui? Para mim foi, né? E para a comunidade, não para os crentes, mas para os ímpios foi bom. Você acha assim que com a presença do Álvaro, a visita, a conversa, né, o convívio com os moradores foi melhor? Bem melhor. Porque depois que ele chegou aqui, a convivência foi outra. Sempre eu digo aqui que às vezes Deus toca no meu coração, eu digo para os irmãos, ajuda o irmão, que a gente precisa de um pastor. Se a igreja não tiver um pastor, como é que ele vai juntar suas ovelhas? Né? Porque eu já trabalhei de fazenda para juntar gado, ovelha, essas coisas. Se não tiver o pastor para juntar para dentro do curral, do aprisco, as ovelhas não vêm, né? Tem que ter a pessoa para rebanhar. Mesma coisa é o pastor. Tem que ter o pastor 24 horas dentro daquela comunidade para juntar as ovelhas que estão perdidas. Na obra de Deus tem que ter responsabilidade, né? Pronto, como sempre eu me escondi para não ser porteiro de igreja, ser auxiliar de nada, mas Deus sempre me chamava, sempre estava me chamando para mais para dentro. Hoje eu estou sentindo na pele que a pessoa ser ao lado de um pastor, porque todas as pancadas que vem para o pastor, o auxiliar também sente. O senhor está feliz por servir a Deus? Oh, glória a Deus. Amém. Por causa que eu aqui, quando eu cheguei aqui, eu fui um vaso que fui quebrado. Por causa da desobediência. Eu desobedeci, não quis então, chegar a buscar a face de Deus, fui buscar as coisas do mundo, desobedeci, Deus me quebrou todinho.
Eu vim me arrastando, se eu pegasse um peso de 1 quilo, eu só estava no chão. Aí eu digo, rapaz, tá desse jeito para mim. Aí Deus mandou uma serva lá de Gomaré, chegou lá na minha casa e disse, sua espada está cheia de poeira lá em cima do seu armário, né? Eu digo, tá. Pois pegue sua espada e volte para a igreja, que é o lugar do crente é na igreja. E você tem um chamado de Deus. Eu digo, glória a Deus, se Deus me operar, eu vou buscar a face dele agora com sinceridade. Eu passei por as mãos do médico, vim na hora se cortado na faca mesmo. E foi, Deus me operou, mostrei todos os exames. E graças a Deus, o médico disse que não tem nada, eu saí dando glória a Deus e hoje eu estou até aqui. Jesus fez um milagre. Fez um milagre na minha vida. Graças a Deus. Se por acaso chegar o ponto de eu baixar os pinhaços para Deus, ele pode dar umas 10 chicotadas nos meus pinhaços, eu pago o que ele fez por mim. Glória a Deus, né? Glória a Deus. E hoje eu estou aqui, contando a vitória. Oro por essa comunidade, por os pastores da região, pastor de campo, principalmente o pastoral, precisa de muita oração, porque eu acredito que eu trabalho ao lado dele, o pastor é muito solitário. Que não tem ninguém para chegar, conversar com ele, dar uma orientação de alguma coisa, né? Tem que ser ele puxar na mente dele, Jesus tocar no coração dele. É para você fazer isso, isso e isso. Porque alguma coisa que dá errado, o primeiro irmão que vê aquela coisa errada vai dar um trocão na ferida dele. É por isso que eu disse, irmão, vocês orem por o irmão que ele precisa de muita oração e também por essa casa pastoral, que Deus venha obrando milagre, que alguém toque no coração, que doa alguma coisa, um milho de tijolo, um saco de cimento para a gente dar continuidade dessa casa aqui, que os irmãos passam muita dificuldade. Por causa que um salário mínimo não é nada. Ele paga aqui a energia dessa igreja, paga não sei quanto de energia na casa dele lá, mais 150. E a alimentação. Só Deus que está no controle de tudo, né? E é assim que eu peço aos irmãos, ore por eles, que Deus venha abençoando cada vez mais eles. De leste a oeste, desse torrão potiguar, as boas novas vamos todos proclamar. Vamos mostrar quem pode ao povo libertar. Jesus morreu, ressuscitou e quer salvar. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo estado proclamando Salvador. E muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, chuva de salvação. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo estado proclamando Salvador. E muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, chuva de salvação. Pelas cidades dos distritos e valados, assentamentos, sítios, campos povoados, crianças, jovens e adultos desta feita. E eterno é o ano da colheita. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo estado proclamando Salvador. E muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, chuva de salvação. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo estado proclamando Salvador. E muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, chuva de salvação. Nossa missão mais importante é pregar. Assembleianos, vamos evangelizar. O Espírito Santo é quem convence pra mudar. E Jesus salva pra igreja triunfar. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo estado proclamando